Ele veio para servir. A palavra de Deus, ela diz em Efésios 4, do 2 ao 3, fala assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí, quando a gente lê esse versículo, a gente entende que o propósito de Jesus, aonde ele vem ensinando, por onde ele passava, e principalmente aos 12, aos discípulos, o propósito de servir, viver em unidade e principalmente em amor. Jesus, ele veio para servir. Se a gente for analisar e pensar, nós entendemos que o mundo precisa de servos. Pessoas como Jesus. E hoje em dia a gente vê que está tão escasso, está tão difícil encontrarmos servos de verdade. Nós observamos que tem mais pessoas para querer ser servidas do que servir. Mas o propósito do Evangelho do Senhor é esse: servir como Jesus serviu. Precisamos ser pessoas como Jesus foi, que não veio para ser servido, mas veio para servir. É justamente está escrito em Mateus, capítulo 20, versículo 28. Jesus escolheu a distante Nazaré, em vez do palco central de Jerusalém. Você entende isso? Você entende a grandeza e o amor de Jesus? Ele poderia escolher os palcos, ele poderia escolher os palácios, ele poderia escolher os reinos, ele poderia escolher. Mas ele simplesmente escolheu a distante Nazaré para iniciar o seu processo de servir e cuidar das pessoas. Jesus escolheu a carpintaria do seu pai em vez de um palácio com colunas de mármores e 3 décadas de anonimato. Jesus, em vez de uma vida de popularidade. E hoje a gente tem observado que as pessoas querem popularidade e não querem o anonimato. As pessoas são empurradas a fazer, e se ela observar que ela não vai ser popular no meio das pessoas, no meio da igreja, no meio da sociedade, ela não serve. Ela não consegue servir ninguém, ela não consegue cuidar de ninguém. Então, são poucas as pessoas que vivem no anonimato para servir o Evangelho do Senhor. Jesus veio para servir. Quando é que você vai entender isso? E da mesma forma, ele quer que nós venhamos servir. Ele escolheu a oração em lugar do sono. Ele escolheu o deserto em lugar do Jordão. Apóstolos irracíveis em lugar de anjos obedientes. Jesus escolheu apóstolos, discípulos totalmente errados, errôneos. Uns eram beberrões, uns eram agressivos, uns eram avarentos, ladrões. E aí foram se tornando pessoas, conforme Jesus foi tratando e ensinando as suas vidas, e mediante a presença do Espírito Santo, tornaram-se homens que serviam também. Jesus escolheu apóstolos irracíveis em lugar de anjos obedientes. Ele poderia ter escolhido os anjos, mas preferiu os discípulos e os apóstolos. Eu teria ficado com os anjos, né? Nós teríamos ficado com os anjos em vez de pessoas. Se eu tivesse a oportunidade, teria montado minha equipe apostólica com querubins e serafins. Ou então Gabriel e Miguel. Você entende isso? Testemunhas oculares dos resgates do Mar Vermelho.
e da queda de fogo do Monte Carmelo. Assim eu teria escolhido. Eu teria escolhido os anjos. Mas Jesus não. Ele escolheu as pessoas. Jesus escolheu Pedro, André, João e Mateus. Quando eles tiveram medo da tormenta, ele acalmou. Quando eles não tinham dinheiro para os impostos, ele o supriu. E quando não havia vinho para a festa ou comida para a multidão, ele os criou. Jesus veio para servir, entenda. E você que está ouvindo esse áudio, entenda de uma vez por todas. Você precisa ser servo. Você precisa. Mateus 23, 11 e 12 diz: o maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Pensa bem, você já se perguntou: quem sou eu no corpo de Cristo? Você já se perguntou qual é o teu chamado? O apóstolo Paulo, que não se considerava nem um pouco inferior a esses super apóstolos, respondia apenas, 2 Coríntios 11:5, eu sou Paulo, meu papel é servir, eu sou servo do evangelho do corpo de Cristo. Algumas pessoas da igreja, escute, algumas pessoas da igreja primitiva tentaram determinar qual dos apóstolos era o maior. Alguns diziam que era o próprio Paulo e outros Apolo, mas Paulo os confrontou. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um de vocês. Seja qual for a sua ocupação, um pastor de uma mega igreja ou um membro de uma pequena congregação, você não é nada mais, nada menos do que um servo. O reino de Deus não faz distinção de classes. É justamente o que está escrito em Gálatas 3:28. Não há judeus nem gregos, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Nós somos servos. Servos prontos a fazer a vontade de Deus onde quer que Ele tenha nos chamado para servi-lo. E isso é ótimo, pois ninguém além de Jesus tem o direito de te julgar. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. Romanos 14:4. Sendo assim, você deve se preocupar com o que agrada a Deus, não as pessoas. Só Ele pode avaliar o seu serviço. Só o Senhor pode avaliar o seu serviço. Jesus veio para servir a seu Pai, dizendo: não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. João 5:30. E Cristo também te confiou a missão de agradar a Deus. Você está agradando a Deus? Prometendo aquele que me serve, aquele que serve, meu Pai o honrará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Se não me falha a memória, João 12:26. Seja como apóstolo, seja como Paulo, e se torne um ministro do Evangelho de Jesus.
Amém! Se torne um ministro do Evangelho de Jesus. Dentro desse texto, desse versículo que eu acabei de mencionar aqui para vocês, sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Vamos orar ao Senhor. Pai, Tu nos desafias a tomarmos o Teu fardo em favor das pessoas do mundo. Abre nossos olhos, Senhor. Abre nossos olhos, abre os olhos dessa juventude, para que eles possam ver as necessidades das pessoas. Abra, Senhor, nossos corações para aceitarmos a tarefa que nos é proposta. Planejadas por Ti, ó Deus, planejadas por Ti, ó Senhor. Que nossas mãos estejam dispostas a servir de verdade. Sem olhar a quem. Amar, viver em unidade e viver em união. Para o crescimento do ministério, para o crescimento do evangelho, para saquearmos o inferno e povoarmos os céus, ganhando almas para Ti, e que as pessoas se sintam amadas, Senhor, quando estiverem no nosso meio. Em nome de Jesus, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, esse é o propósito. Essa é a nossa missão, nessa geração, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.